Olá! Recentemente, alguém me fez a seguinte pergunta: o que é mais importante? A oração ou o estudo da palavra de Deus? Talvez, em algum momento da sua vida, você já tenha feito esta pergunta. O que é mais importante? Estudar a palavra de Deus ou orar? Orar ou estudar? É bem verdade que algumas pessoas oram mais e estudam menos, e outras estudam mais e oram menos. Bom, o que é mais importante? Poderíamos, nesse momento, chegar a um pássaro e fazer a seguinte pergunta: o que é mais importante? A asa da esquerda ou a asa da direita? É óbvio que a resposta seria, ou será, as duas asas são importantes para o pássaro, a da direita e a da esquerda. Assim, as duas coisas também são importantes na vida do cristão: a oração e o estudo da palavra. Nós precisamos lutar para encontrarmos o equilíbrio entre as duas práticas. Nós olhamos para a história da igreja e encontramos João Calvino, um grande teólogo, autor das Institutas da Religião Cristã e de centenas de comentários bíblicos. Mas Calvino era um homem de oração. Martinho Lutero, que também escreveu centenas de comentários sobre os mais diversos assuntos, é claro, com características diferentes das de João Calvino. Entretanto, Lutero orava todos os dias 2 horas. E ele chegou a dizer o seguinte, que quem trabalha muito deve orar em dobro. Então, nós chegamos a essa conclusão natural de que tanto a oração quanto o estudo da palavra de Deus são importantes. Olhemos para a história da igreja novamente e veremos homens que pregaram a palavra de Deus com ousadia, como Evan Roberts no país de Gales, mas era um homem que constantemente dizia: dobra-me, Senhor. Charles Spurgeon, um homem a quem Deus lhe concedeu um dom fantástico de expor a palavra. Seus sermões eram sermões doutrinários que não são fáceis de elaborar, de pregar. Entrou para a história como o príncipe dos pregadores, mas Spurgeon não era somente um pregador, ele era também um homem de oração. Quando voltamos os nossos olhos para a Escócia, encontramos John Knox, pregador da palavra, um homem bíblico, mas também era um homem que dizia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Pregava, estudava, mas também buscava ao Senhor em oração. O nosso desafio, principalmente na época em que vivemos, onde centenas de obras teológicas, as mais diversas, são escritas. A corrida para se obter conhecimento, até porque muitas vezes por trás dessa questão de se obter o conhecimento existe um espírito de competição. Precisamos ter muito cuidado com isso. Então, no afã de se adquirir conhecimento, muitos têm negligenciado a prática da oração. E nós não podemos cometer este erro. Precisamos ter muito cuidado. Precisamos procurar o equilíbrio. Precisamos reservar o tempo para o estudo da palavra de Deus, para a leitura de obras teológicas, as mais diversas, que contribuam para o nosso crescimento, para o maior entendimento da palavra, mas não podemos, de forma alguma, esquecer de dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, de buscarmos a presença do Senhor com o coração quebrantado, buscando do Senhor obter maior comunhão com Ele. John Bunyan
disse certa vez o seguinte, que a oração é um derramar sincero e afetivo do coração do homem diante de Deus. Então, meus queridos amigos e irmãos, estudem a palavra de Deus, mas não se esqueçam de se derramar diante dele em oração. Meus queridos e amados irmãos, se derramem diante de Deus com o coração sincero e afetivo, mas não se esqueçam de se alimentarem com a palavra de Deus. Então, as duas coisas são importantes: oração e estudo da palavra de Deus. É isso. Deus abençoe.